A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 2, e versículo de número 13 ao 15, que vai nos dizer assim: Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, quando Deus dá uma direção para a nossa vida, nós não temos que ficar buscando a lógica, o sentido daquilo, ou até mesmo entender o que Deus está falando. Muitas vezes vão ter lugares que vão fechar portas para nós. Muitas vezes Deus, ele vai mudar rotas e direções na nossa vida para que a gente possa receber livramento. E quando a direção é de Deus, nós não temos que buscar entender. Declare comigo: eu não vou buscar entender as direções de Deus, eu vou obedecer. Eu não vou buscar entender as direções de Deus, eu vou obedecer. Você vai observar aqui que o próprio Deus trouxe uma direção para José. E será o próprio Deus quem vai trazer uma direção para você. Não tenha medo de tomar as direções que Deus te entregar, porque Ele, o Senhor, se responsabilizará por tudo. Declare comigo: o Deus que ordena é o Deus que garante. O Deus que ordena é o Deus que garante. Você vai observar aqui, irmãos, que o nosso Deus, ele deu uma ordem. E ele disse a José: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Ou seja, eu vou te dar uma direção para que você siga. É algo para você momentaneamente falando, diferente, novo mas não busque entender, não busque compreender o que eu estou falando, porque eu sei qual é a melhor direção para a sua vida. Você acha que no momento José estava entendendo a direção de Deus? Você acha que momentaneamente falando são todas as direções de Deus que você vai entender na hora? Não, irmãos. Tem coisas que Deus fala conosco que a gente não entende. Muitas vezes nós pensamos: o que? Isso não faz sentido. Não tem por que eu sair daqui. Imagine José, irmãos, tendo que sair ali da sua própria terra, tendo que viver uma nova mudança de planos, de rotas. Para quê? Para que o propósito de Deus fosse poupado. Quando você anda segundo a direção de Deus, é Ele quem vai direcionar o seu caminho para que você viva o propósito dele, para que haja livramento na sua história. Declare comigo: o meu Deus é quem traz a direção para a minha vida, para que haja livramento para a minha história. O meu Deus é quem traz a direção para a minha vida, para que haja livramento para a minha história. Você vai observar que Deus, ele deixou bem claro para onde José tinha que ir com o menino e sua mãe. Quando Deus, ele traz uma direção, irmãos, ele não deixa nada obscuro, sabe? Ele traz a direção certa, dizendo: vai, é em tal lugar, é de tal forma. Você quer saber se algo é de Deus na sua vida? Pois é. Faça como Deus lhe direcionar. Se não tiver, irmão, sombra de dúvidas naquilo que Deus está lhe direcionando, você pode ter certeza, aquela direção é de Deus. Aqui não tinha como ter sombra de dúvida, porque o próprio Deus já havia revelado o lugar para onde José tinha que ir, e isso já tinha sido revelado profeticamente por um profeta. Ou seja, Deus já havia falado antes e houve confirmação para José. E hoje Deus diz para você: se estiver segundo a minha palavra, se estiver segundo a minha vontade, não tenha medo de ir para onde eu te designar. Porque quando eu mando, eu garanto. Quando eu ordeno, eu abro a porta. Eu mesmo faço tudo acontecer de maneira perfeita. Declare comigo: quando o propósito é de Deus, tudo acontece de maneira perfeita. Quando o propósito é de Deus, tudo acontece de maneira perfeita. E Deus deixou bem claro por quê que ele estava mandando Jesus, José e Maria para o Egito. Deus estava deixando bem claro: o menino está correndo risco.
Todas as vezes que o propósito de Deus estiver correndo risco na sua vida, você pode estar onde for, Deus vai tirar você de lugares. Deus vai tirar pessoas da sua vida. Deus vai mudar as rotas, vai mudar os caminhos, mas Ele não vai deixar você permanecer em lugares, em direções que Ele sabe que você está correndo risco, que Ele sabe que os propósitos dEle na sua vida estão correndo risco. Mas, irmã, como é que eu vou saber quando é o momento de sair, quando é o momento de tirar pessoas da minha vida? Deus, Ele vai fazer tudo de maneira perfeita, te revelando e te mostrando, sem deixar sombra de dúvidas. Não seja alguém que se precipita, mas seja alguém que aguarda em Deus, porque Ele vai trazer a melhor direção para a sua vida. Foi isso que aconteceu, irmãos. José não se precipitou, não, mas ele aguardou em Deus. E hoje Deus diz para você: aguarde e esteja atento. Aguarde e esteja alerta. Aguarde e esteja sensível. Por quê? Porque eu tenho novas rotas, eu tenho novas direções para você. E eu, o Senhor, te mostrarei sem deixar sombra de dúvida, ainda te apontarei o que você deve fazer. Então José não ficou perdido com Maria andando errante pelos caminhos aí, Jesus não, irmãos. Mas José saiu dali com uma direção: eu vou pro Egito. Ah, por que tá indo pro Egito? Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Antes que aconteça, Deus revela. E Deus, Ele quebra o laço. Quando Deus, Ele envia Jesus para o Egito, juntamente com José e Maria, Ele estava cortando o laço do que já estava preparado antes mesmo de José contemplar, porque Deus vê o que você não vê. Você vê que o Senhor, Ele fala, irmãos, para José o que ia acontecer. Ele fala de um futuro. Herodes há de procurar. Ele não diz Herodes está procurando. Ele diz há de procurar, mas quando ele procurar, ele não vai encontrar, porque eu tiro você de lugares para poder poupar a tua vida. Quando ele procurar, ele não te encontra. Por quê? Porque você serve o Deus da revelação. Declare comigo: quando os meus inimigos me procurarem, eles não vão me encontrar, porque Deus está me escondendo. Quando os meus inimigos me procurarem, eles não vão me encontrar, porque Deus está me escondendo. Egito era esconderijo de Deus. E nós não temos que querer entender os esconderijos de Deus. Nós não temos que querer entender as rotas e as direções que Deus nos entrega. Imagine se José, ele ficasse relutante com a direção de Deus. Imagine se José tentasse a Deus ali e dissesse: ah, Senhor, mas esse menino não é teu filho, então o Senhor vai o livrar e vai o guardar. Eu vou permanecer aqui, Herodes não vai ter êxito. Imagine se José age imprudentemente. E hoje Deus diz para você: não sejas imprudente, não sejas irresponsável. Não é porque você carrega um propósito meu que você tem que fazer segundo a tua própria vontade, sendo que eu lhe dou uma direção para você seguir, não para você entender. A fuga para o Egito não era para ser compreendida, era para ser obedecida. Deus vai abrir portas. Deus vai lhe dar direções. Deus vai trazer confirmações, e Ele está dizendo antes que aconteça: o que eu vou fazer na tua vida, é para livramento. É para te esconder, porque o meu propósito é maior do que o teu. Herodes há de procurar o menino para o matar. Antes que Herodes procure o menino, eu escondo o menino no Egito. Herodes nunca ia imaginar que Jesus estava no Egito. Deus vai te esconder, e vai ter gente que vai lhe procurar, mas não vai lhe encontrar, porque o Deus que escondeu o propósito dele aqui, o Deus que escondeu Jesus dos olhos de Herodes antes mesmo dele procurar, é o Deus que está lhe escondendo antes mesmo de pessoas tentarem o mal contra ti, antes mesmo do inimigo tentar destruir o projeto de Deus na sua vida. Deus está lhe escondendo. Declare comigo: meu Deus está me escondendo, eu não tenho que entender o que Ele está fazendo. O meu Deus está me escondendo, eu não tenho que entender o que Ele está fazendo. A Bíblia diz que ao ouvir o desígnio de Deus, José ficou procurando entender, irmãos? Não.
José esperou primeiramente ver para crer? Não, Rayakandarasi. Ele esperou Herodes bater na porta dele para matar o menino? Não. Não espere as coisas acontecerem para depois obedecer, irmãos. Tem muita gente que é Tomé. Tem muita gente que Deus está dando a direção, que Deus está falando, que Deus está direcionando, mas a pessoa só quer fazer segundo sua própria vontade porque pensa, eu sei o que é melhor para mim. Não é porque eu estou vendo isso e momentaneamente falando, eu não estou vendo nada disso acontecendo. Pois é, os olhos físicos de José não estavam contemplando ainda Herodes procurando o menino. Mas antes que acontecesse, José entendeu. Eu sirvo a um Deus que antes de acontecer, Ele revela. Ele revela para dar o livramento. Ele revela para quebrar o laço do inimigo. Ele revela para desfazer a artimanha de Satanás. Então eu tenho que fazer o que eu tenho que obedecer. O menino há de ser procurado. Eu não vou esperar o menino ser procurado. Eu não vou esperar a Bacandará Herodes bater na minha porta para depois me posicionar. Mas eu vou me posicionar agora. Eu vou fazer o que Deus está me mandando fazer agora. Eu não entendo, eu não compreendo, mas eu obedeço. Xarabacandarasto candaraia. Declare comigo, mesmo que eu não entenda, eu vou obedecer. Mesmo que eu não entenda, eu vou obedecer. A Bíblia nos diz que José se dispôs a obedecer a ordem do Senhor. E hoje Deus diz para você, obedeça as minhas ordens, porque eu sei o que é melhor para a sua vida. Versículo 14. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ele saiu dali segundo o que Deus direcionou e foi para a direção que Deus mandou. Ele fez tudo como Deus havia ordenado. É para entender, irmãos? Não. Mas silenciosamente José pegou Maria, José pegou Jesus e foi-se embora. Deus hoje diz para você, saia no silêncio. Não fique falando para onde você vai, o que Deus direcionou você a fazer. Hoje Deus está falando com homens e mulheres que estão me ouvindo agora. Eu vou te dar direções, mas é para você silenciar. Tem direções na sua vida que é para ficar entre você, seu esposo, sua esposa e pessoas que Deus colocou na sua vida como ajudador, como auxiliar, para que você viva os propósitos de Deus. Aquele segredo ali ficou entre José e Maria. Pois é, Jesus estava correndo risco e para que o inimigo não encontrasse, José precisou sair à noite no silêncio. Hoje Deus diz para você, silencie sobre as novas rotas que eu estou lhe entregando, pois é para livramento. Se preciso for, saia sem falar com ninguém. Se preciso for, não conte para ninguém o projeto novo de Deus na sua vida. Porque Deus está te livrando de coisas terríveis que o inimigo tem direcionado para o seu caminho. Antes que aconteça, Deus revela, né, irmãos? E não se preocupe. Porque o Deus que muda rotas é o Deus que lhe dá a direção certa. Quando for a direção de Deus, Deus mesmo vai lhe mostrar. Não se preocupe, não. Deus mesmo vai lhe direcionar. Deus mesmo vai dizer para você, vá para o Egito, vá para tal lugar, vai ser assim. E Deus vai garantir tudo. Mas não tarde em obedecer a direção de Deus por você não compreender. Porque tem momentos, irmãos, que sinceramente nós não vamos entender as rotas de Deus, certo? Tem momentos que a gente não vai entender as direções de Deus. Mas nós temos que obedecermos como José aqui estava disponível a ser obediente. Porque nem sempre eu entendo o não de Deus. Nem sempre eu entendo quando Deus fecha a porta. Nem sempre eu entendo quando Deus tira pessoas da minha vida. Nem sempre eu entendo quando Deus muda de lugar. Nem sempre eu entendo quando Deus faz algumas mudanças acontecerem. E mudanças às vezes são desconfortáveis. Principalmente aqui nesse caso, né? Foi uma mudança desconfortável porque era um lugar onde José, irmãos, ele não tinha afinidade com aquele lugar. Mas ele precisou ir para obedecer. Ele precisou ir para que o propósito de Deus recebesse livramento. José não tentou a Deus porque ele carregava um propósito de Deus. Não tente a Deus, irmã, porque eu sou serva de Deus, eu posso ficar onde eu quiser. Se Deus lhe mandar sair, você tem que sair. Irmã, porque eu sou servo de Deus, eu posso fazer o que eu quiser. Se Deus disser para você não fazer, você não pode fazer. Nós temos que entender, irmãos, que Deus sabe o que é melhor para a nossa vida e Ele direciona os nossos passos segundo a própria vontade dEle, não a nossa. A vontade que tem que prevalecer é a vontade de Deus. Então aqui nós vemos o que? Uma família que entendeu a vontade de Deus tem que prevalecer. Mesmo que isso venha custar de nós sacrifícios. Eu sei que muitas vezes vamos ter que sacrificar a nossa própria vontade para vivermos o propósito de Deus. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, vale a pena. Vale a pena você sacrificar o seu próprio eu, sua própria vontade, porque Deus vê aquilo que você não vê.
Momentaneamente, irmãos, diante dos olhos de José, Herodes não estava lá batendo na porta dele, não. Mas nós que servimos a Deus acreditamos na revelação, acreditamos na profecia, acreditamos na palavra de Deus. Então Deus falou que Herodes há de procurar o menino. Será um futuro, mas isso está próximo de acontecer, então saia logo daqui. Porque antes que suceda, eu revelo. Antes que suceda, eu mostro. Antes que suceda, eu, o Senhor, trago um livramento, porque eu não vou deixar Herodes bater na porta e carregar o propósito e destruir. Eu não vou deixar Herodes matar o menino. Eu não vou deixar que o meu propósito seja frustrado. Então permanece aonde eu te direcionar. Faz como eu te mandar, mesmo que você não compreenda, porque tudo que eu direciono para você, meu filho, tudo que eu direciono para você, minha filha, é para livramento, é porque eu sei o que é melhor para sua vida e também sei as artimanhas preparadas contra ti. Eu sei muito bem. Então o que eu faço é para te livrar, o que eu faço é para te guardar, é para te proteger. E eu vejo Deus protegendo pessoas aqui, guardando e livrando, como Ele guardou o propósito dEle, como Ele guardou a Jesus Cristo. E eu vejo homens e mulheres sendo obedientes, como Maria e José foram. Não entenda o propósito de Deus, não entenda a direção de Deus momentaneamente falando, mas viva! Viva, porque Deus se responsabilizará por você. Deus se responsabilizou por Maria, por José e por Jesus no Egito. Aonde você estiver, se Deus estiver contigo, vá. Vá, porque Deus se responsabiliza por tudo o que você precisar. Mas o mais importante é você estar debaixo sempre da direção de Deus. Deus vai te dar novas rotas, novas direções. Não queira entender, mas obedeça. Porque a palavra do Senhor nos deixa claro que é melhor obedecermos do que sacrificarmos. Aqui você observa que José escolheu obedecer. E hoje Deus diz para você: escolha obedecer, porque eu sei o que é melhor para a sua vida. O nosso Deus, Ele vê o que a gente não vê, irmãos. E o livramento já está determinado para algumas pessoas que estão me ouvindo agora, e Deus falará contigo de maneira clara o que você deve fazer. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra, por esta direção, Pai, que o Senhor nos instrui, nos entrega, meu Deus, através dessa palavra, meu Pai, que nos mostra que nós não temos que entender, nós só temos que obedecer, Pai, as Tuas direções, porque o Senhor sabe o que o inimigo das nossas almas está planejando contra nós. O Senhor bem sabia o que Herodes estava planejando contra Jesus Cristo. O Senhor bem sabe o que o inimigo tem planejado, armado, arquitetado contra o teu filho e contra a tua filha. E eu sei, Pai amado, Pai santo e Pai querido, que o que o Senhor fizer para livramento, Deus, eles podem não entender porque o Egito, porque esta direção, mas o Senhor sabe o que está fazendo, que eles possam ser prudentes, Pai amado, que eles possam obedecer a tua voz como Maria e José obedeceram, porque grande foi o livramento e Herodes não conseguiu ter êxito, porque José se prontificou com Maria a obedecer. Que possamos obedecer para que o inimigo não tenha êxito, para que o inimigo perca as forças na nossa vida, para que os planos dele sejam frustrados na nossa história. Da mesma forma que aconteceu aqui na história de Jesus, que os planos, Pai, dos inimigos sejam frustrados, como os planos de Herodes foi na vida dele, Pai. Que os nossos inimigos não tenham êxito contra nós, mas que possamos estar prontos a te obedecermos, Pai, sabendo que as tuas direções não são para serem compreendidas, e sim para serem vividas. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e é isso, que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar,
restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho, para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações dos teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você que as direções que Ele te entrega não são para serem entendidas, mas são para serem vividas. Muitas vezes, irmãos, nós queremos entender as rotas de Deus e muitas vezes queremos até mesmo tentar ao Senhor, porque nós temos projetos dEle, planos, e nós pensamos que Deus tem que nos guardar onde a gente estiver, mas não é assim. Quem dá a direção é Deus. José e Maria carregavam um grande propósito. Jesus, irmãos, é o Filho de Deus. Mas mesmo assim, eles carregando um grande propósito de Deus na terra, José e Maria, exigiu deles obediência. Deus nunca vai nos entregar grandes propósitos sem nos exigir obediência. Lembre-se sempre, Deus se compraz na obediência mais do que no sacrifício. Faça aquilo que Deus lhe direcionar, que Deus lhe mandar, porque Deus sabe o que há de acontecer. Muitas vezes não entendemos as direções de Deus, mas Deus sempre sabe o que é melhor para a nossa vida e Ele conhece o futuro. Lembre disso. Você vê o momento agora, o hoje, mas Deus conhece o teu amanhã. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.